Os Estados Unidos não sabe mais fazer quadrinhos. Nesses últimos dias me deparei com uma notícia dizendo que é mentira, que as comics de heróis está em crise. E as pessoas que falavam isso, elas eram intolerantes e não aceitavam as diversidades que trazia ali nas histórias de heróis. E a matéria ainda dizia que é algo que a gente não vê muito nos mangás, que os mangás não têm diversidade. Então eu resolvi dar uma pesquisada para ver se isso realmente era verdade. O primeiro ponto em questão que eu li nesse site me deixou um pouco irritado. O autor da matéria dizia que os otakus nerds eram preconceituosos por não aceitar a diversidade e que por isso chamavam tudo de lacração. Tudo que eles consideravam ruim, eles diziam que era lacrador. Mas daí eu te pergunto, quais culturas estão mais preocupadas com a diversidade? A cultura ocidental ou a cultura oriental? Esse vídeo eu vou expor a minha opinião sobre isso, é o que eu penso. É claro que se você não concordar com o que eu falar, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer questão de ler o comentário de todo mundo. Mas bora lá. Primeiro vamos falar sobre a cultura ocidental. E eu já vou logo adiantando, eles não estão nem um pouco preocupados com diversidade. Eles não ligam se os personagens ali estão agradando uma minoria. Até porque criança nenhuma vai pensar por si só que ela não se sente representada ou acolhida pelo desenho ali de televisão, só porque não se parece com o personagem. Aposto que muito de vocês quando era criança se sentia o Sonic e ficava correndo pra lá e pra cá. Eu mesmo era um desses. E adivinhem só galera, eu não era azul e muito menos um ouriço. Quantas vezes você já olhou pro Superman e quis ter os poderes dele, mesmo você não sendo adulto, branco ou sequer super forte? Ou talvez você brincava de Super Choque mesmo não sendo afrodescendente. Um ponto em questão é que as crianças elas não ligam nem um pouco se elas estão sendo representadas fielmente ali num desenho. Elas só passam a ligar para isso se algum adulto ou até mesmo os pais colocarem isso na cabeça dela. As crianças geralmente elas sentem mais empatia do que as pessoas mais velhas e com isso elas conseguem se colocar no lugar ali dos personagens e até se identificar com eles. Na minha opinião, o motivo deles quererem forçar essa agenda de representatividade de minorias é um buraco muito mais profundo e que eu não vou tentar colocar isso aqui no vídeo, que vai ficar um pouco maçante. Mas eu acredito que é algo que nem mesmo eles, que são os supostos lacradores, nem eles mesmos sabem muito bem o que eles estão fazendo. Agora sobre as obras orientais, será que elas estão preocupadas com representatividade? Bom, eu acho que também não. Eu acho que eles estão mais preocupados, galera, em ganhar dinheiro. E eu acho isso maravilhoso. A partir do ponto que você precisa vender cada vez mais mangás, obrigatoriamente você tem que produzir uma história boa e com personagens tão bons quanto. E é por essa busca de desenvolver histórias cada vez melhores que nós temos diversos nichos diferentes de histórias. A gente tem, por exemplo, o shoujo, que é mais focado para meninas, e dentro desse gênero tem o boys love e o girls love. E novamente, eu não acredito que os mangakás que estão fazendo esse tipo de história, eles estão preocupados em representar ali o amor homoafetivo. E muito menos querer forçar a sociedade a ler e gostar dessas obras, como fazem nos Estados Unidos, mudando a sexualidade dos personagens e até mesmo a etnia deles. Os mangakás dessas histórias, eles querem simplesmente escrever uma boa história e vender os seus mangás. E é por essa necessidade de escrever boas histórias que eles acabam criando obras das quais nem mesmo a gente sabia que queria ler. E um exemplo perfeito disso é o mangá Real. Você olha a capa desse mangá e pensa, pera aí, é uma obra de basquete com cadeira de rodas? Que diversidade e inclusão maior do que essa? Daí você começa a ler e percebe que era esse tipo de história que você procurava. Com isso, você passa a se identificar com os personagens e começa a reparar ainda mais como a nossa sociedade não está apta para lidar com esse tipo de pessoas com deficiências físicas. No Brasil, existe cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Então, será que temos rampas suficientes em nossa cidade? Nós estamos totalmente adaptados para lidar com uma pessoa surda-muda? Será que nós temos conhecimento suficiente sobre pessoas com deficiências mentais e nós estamos preparados para lidar com elas em nosso ambiente de trabalho? Ou será que a gente está mais preocupado em adaptar a nossa língua para atender uma minoria de 0,001% que daqui 10 anos vai sentir vergonha de falar que o pronome dela era ele/dele? Eu não vou usar a palavra lacração, mas sim o termo te obrigam a pensar da forma que eles pensam.
Então, pelos japoneses não quererem te obrigar a pensar da forma que eles pensam, eles conseguem criar personagens ótimos sem ter que cumprir um papel ideologizador. Por isso que nos animes e mangás nós temos histórias como A Voz do Silêncio, que é um anime que aborda temas como bullying e redenção. E adivinhem só, uma das personagens centrais ali é uma garota surda, e ela é alvo do prota porque ele fazia bullying com ela. Nós também temos Náusea, que tem uma princesa que lida com questões ambientais e tem uma representatividade de liderança feminina muito forte. Ela é aquele tipo de personagem que você fala assim, pô, que mulher badass. E eu aposto que todo mundo que assistiu esse anime não ficou pensando ali no empoderamento feminino. Isso porque ele é bem feito e você termina de assistir achando ela muito da hora. Ao contrário dos filmes da Marvel, que você assiste ali qualquer cena feminina e já fica com um pouco de nojo. Ou até mesmo um anime de Rurouni Mushoku, que trata questões de identidade de gênero. E se fôssemos falar então de Berserker, a gente poderia falar vários temas profundos dessa obra, mas o Guts ele é um guerreiro que é marcado por traumas e abusos, e isso também é bastante representativo, queira ou não. Se a gente quisesse, a gente poderia trazer aqui vários mangás que falam sobre diversidade. Temos também os personagens de Bleach, que tem uma incrível estética e uma representatividade muito boa de pessoas negras, ou então Afro Samurai. Cara, quem era um otaku fedido igual eu em meados de 2010, lembra como era difícil achar o episódio 5 dessa jossa. Mas o que importa é que era uma ótima representação de um samurai e adivinhem só, ele era negro. Os japoneses, eles não representam só a cultura europeia e estadunidense. Nós também temos aquele anime lá que se passa no Brasil, Michiko no Hakitin, não sei como é que fala. Eu confesso que esse aqui é bem fraquinho, e eu custei assistir ele até o final. Mas o ponto é que existe um anime que se passa no Brasil, e todas essas obras que eu mencionei têm um certo reconhecimento. A questão central que eu quero trazer é que as obras japonesas elas conseguem atingir melhor o objetivo de entreter, já que elas foram pensadas para ser realmente boa, e não para te irritar como as obras do ocidente faz. Quando eles colocam ali todos os personagens masculinos representados como se fossem umas amebas ambulantes, que sequer tem 2 neurônios para pensar, você assiste aquilo ali e você já fica irritado. Você sabe que eles estão fazendo aquilo ali para você se colocar no seu lugar e admitir que você é um macho escroto. Mas não que seja um problema ter mulheres inteligentes e homens idiotas em sua volta. Mas a forma que eles fazem isso acaba deixando a gente irritado. Um ótimo exemplo de como fazer personagens femininas inteligentes cercadas por caras idiotas é a Robin de One Piece. Ela é de longe a personagem mais inteligente ali da tripulação, e além de tudo ela é madura e bastante poderosa. Isso faz um contraste muito grande com o seu capitão Luffy, já que ele é imaturo e infantil, e na maioria das vezes ele é bem idiota, mas em momento nenhum a gente fica sentindo raiva dela por ela se destacar intelectualmente. E um outro exemplo disso é o número 18 com o Kuririn, a Tsunade com o Jiraiya, o Ichigo com a Rukia, e todas elas são mulheres consideravelmente mais sérias e maduras do que os homens, mas a gente não se sente irritado ao observar aquilo ali, e até mesmo passa despercebido para a maioria dos telespectadores. E isso acontece porque eles são personagens bem feitos, eles não foram criados apenas para passar raiva ali nas pessoas. Então essa é a minha opinião, por que os mangás dão de 10 a 0 nas HQs atualmente. Eu sou um colecionador de quadrinhos, mas ultimamente eu não tenho comprado tanta HQ americana. Até porque as últimas histórias que têm sido lançadas não faz muito meu tipo. Então eu prefiro ficar com os meus mangás mesmo. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like e comenta aí o que vocês pensam sobre o assunto. Eu vou fazer questão de ler o comentário de todo mundo. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!